Olá pessoal, espero que todos estejam bem. É o professor André. Como eu já falei anteriormente, agora eu vou começar a gravar as aulas e explicar por aqui, tá bom? Então essa aula a gente vai considerar como a aula 1 e 2, que eu já vou explicar tudo, né? Da segunda quinzena de atividades, né? Da nossa disciplina de planejamento e organização das rotinas administrativas. E essa quinzena vai ser do dia 18, hoje, até o dia 29 de 5 de 2020. A data da entrega das nossas atividades vai ser dia 29 de 5 de 2020. No final desse PowerPoint eu vou explicar para vocês quais são as nossas atividades, tá bom? Aqui é só mais para a gente ver o que a gente vai falar sobre, nesse PowerPoint, né, o conteúdo. Nós vamos falar sobre os 4 pilares da administração, que é o planejamento, organização, direção e controle, só que nós vamos focar mais em planejamento, tá bom? Nós vamos falar dos 3 tipos de planejamento: o estratégico, o tático e o operacional. E a pirâmide organizacional que representa esses 3 tipos de planejamento, né? Inclusive com a formação da imagem dela para vocês melhor entender, tá bom? Então, só para a gente dar um início, o planejamento, né, é todo o processo sistemático de planejar o futuro, definindo objetivos e resultados que quer atingir e o que vai fazer para atingi-lo. Quer dizer, na realidade nós precisamos ter objetivos e precisamos ter metas a cumprir. E no final ver se a gente conseguiu atingir tudo isso aí, tá bom? Bom, aqui a gente começa com os 4 pilares da administração, né? E o primeiro pilar dele é o planejamento, né? É o pilar mais completo, né? O planejamento consiste em analisar os cenários que impactam na organização e delinear estratégias futuras diante dele. Analisar os cenários do quê? O cenário do mercado, gente. Se o mercado está propício ou não para abrir uma empresa, ou se a empresa já está aberta, se o cenário está bom ou não, que nem agora. No momento nós estamos numa pandemia. O cenário não é bom para empresa nenhuma. Quer dizer, na realidade está bom para algumas empresas. Por exemplo, mercados não fecharam, farmácias não fecharam. Então aqueles mercados em que não houve o fechamento por nada, o cenário é bom. Agora, a grande maioria das empresas teve que fechar, né, por um curto período ou por um longo período. Então, o cenário não é bom. Tá? Então, é o momento, né, do planejamento de definir os objetivos e os meios para alcançá-los, com a intenção de reduzir as incertezas e orientar a tomada de decisões no processo administrativo. Então, o planejamento é na hora que você escreve tudo. Ah, eu vou planejar uma empresa, abertura de um negócio, mesmo que não seja um negócio físico, vou planejar alguma coisa. Eu vou escrever tudo, 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 pegar um papel realmente ou no computador e escrever tudo que eu devo fazer. E depois eu posso vir corrigindo e excluindo alguma coisa, mas no primeiro momento tem que ser escrito tudo. Porque se você não escrever na hora, se você deixar para escrever daqui meia hora, daqui uma hora, daqui 2 dias, você não vai lembrar de muitas coisas. Então, a sistemática, né, é de escrever, anotar tudo que deve ser planejado. Tá? Então, para viabilizar o alcance desses objetivos, o planejamento costuma ser dividido em 3 níveis. O nível estratégico, que ele é de longo prazo, a gente vai entender melhor isso. O nível tático, que ele é feito em médio prazo. E o nível operacional, que ele é feito em curto prazo, a gente vai ver cada um deles, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho ainda dos 4 pilares. A gente falou de planejamento, alguma coisinha, nós vamos voltar lá em planejamento, vamos falar agora de organização. O que é isso? Depois de planejar suas estratégias, quer dizer, depois que eu fiz o planejamento, né, a empresa passa para a organização desse planejamento. Bom, eu planejei várias coisas. Agora, como que eu vou organizar tudo, todas as etapas que eu planejei, né? Quem vai fazer isso?
quando vai ser feito isso, de que forma vai ser feito isso. Então, a organização, o segundo pilar, é que vai determinar quem, como e quando vão fazer isso, né? Então tá lá, nessa etapa, ela deve olhar para os seus recursos financeiros, humanos e materiais. Então eu vou utilizar esses recursos, né? Sempre pensando, né? Em quem, quando e por quê, quando adotar aquele procedimento, de que forma, quanto gastar, quanto não gastar, quantas pessoas vão ser usadas lá naquele setor, né? Que material que vai levar para fazer aquele produto, quanto vai levar de material, a que momento vai ser feito, né? De manhã eu vou usar 3 pessoas, à tarde eu vou usar 5 pessoas, tá bom? É essa hora que a organização vai ser feita, né? E definir a estrutura administrativa e a divisão do trabalho que irão gerenciá-lo, né? Por trás de todo o planejamento e organização, tem pessoas que ficam na parte administrativa, né? E tem pessoas que ficam na parte de produção. E a organização faz isso, estrutura essas pessoas, quem vão estar em tal setor, quem vai estar em outro setor, e como eu vou gerenciar tudo isso. Geralmente quem gerencia tudo isso são os líderes, né? Ou os gerentes, tá bom? Então essa é a parte de organização, e olha lá, a organização é o momento que propicia o negócio pôr em prática o planejamento. Então eu planejei e agora eu estou organizando o meu planejamento. Também pode ser dividido em 3 níveis: a organização, o nível institucional, que é a organização da empresa, foco na instituição, na marca da empresa, nos sócios da empresa, né? Nos proprietários da empresa, tá? A parte institucional, na imagem da empresa dela no mercado, tá bom? A parte intermediária, que é o foco na gerência, quem vai gerenciar, quem vai dirigir aquelas equipes, né, de que forma que vai ser feito isso, e a parte operacional, que é a parte do fazer, quem vai fazer isso, que hora vai fazer isso, de que forma vai fazer isso, são os colaboradores, o pessoal que trabalha lá na produção, o pessoal que trabalha lá nos escritórios, o pessoal que trabalha lá no setor de recursos humanos, na folha a pagar, na folha a receber, né? E outros setores mais, tá? O próximo pilar é a direção, como a gente já falou agora há pouquinho, ó, com base no planejamento e já organizado, quer dizer, eu planejei e estou organizando as etapas, né? A direção é a função administrativa responsável por conduzir a empresa para o alcance dos seus objetivos. O que é isso? Planejei, esse planejamento foi passado para a organização dividiu em etapas, quem vai fazer, quem não vai fazer, que horário vai fazer, por que vai fazer, onde vai fazer, tá? E aí entra a direção. Quem que é a direção? O pessoal, geralmente, ou gerentes, ou outros líderes, eles vão organizar, né? Quem está fazendo o que para ver se está sendo cumprido o que foi planejado e organizado. Ele está dirigindo tudo aquilo que foi planejado e organizado, tá? Tem que ter sempre posições de líderes, tá? Posição hierárquica superiores. São pessoas que têm mais habilidade, que já se formaram, que têm uma experiência maior, que eles vão conseguir dirigir o restante do pessoal, tá? Então, nessa etapa, o papel do líder, olha lá, é essencial para mostrar os caminhos aos colaboradores e motivá-los em seu trabalho, em alinhamento com o planejamento organizacional. A direção é uma função administrativa essencialmente voltada para relações interpessoais. Então, o líder, gente, antigamente o líder era o pessoal dava o foco para ele. Ah, não, faz tudo para o líder, faz tudo para o líder. Não, hoje a administração correta, e sempre foi correta, mas agora de uns 20 anos para cá, estão se pensando certo. Não é o líder que tem que ter o foco, são os liderados, são os colaboradores. O líder tem que fazer tudo para que os colaboradores
possam atingir seus objetivos. Olha lá, o papel do líder é mostrar os caminhos aos colaboradores e motivá-los no seu trabalho. Tem que mostrar que ferramenta ele vai usar, o que ele vai fazer, de que forma ele vai fazer, a forma mais fácil que ele vai fazer, a forma que ele não vai errar, né? Como ele vai se sentar, como que ele vai ficar, que posição que ele vai trabalhar para não dar problema de saúde. O líder tem essa função. Ele vai determinar horários, ele vai determinar, junto com o planejamento e organização, as etapas que devem ser feitas, as metas que devem ser cumpridas. Então ele vai orientar os caminhos que os colaboradores devem seguir e motivá-los através do quê? Com educação, com atendimento, né? Não deixar os líderes correndo para lá e para cá, né? Que a gente vai ver lá, não deixar o líder apagando fogo, correndo, apagando incêndio, não. Para não ter que apagar incêndio, tem que ter o planejamento e a organização. Aí a direção, quer dizer, o líder, fica mais fácil para ele conduzir os seus colaboradores, os seus funcionários, para atingir os objetivos da empresa, tá bom? E aí o último papel, né, a última das estruturas é o controle. O controle é responsável por monitorar o desempenho da empresa e avaliar se o planejamento executado foi executado como esperado. O que é isso? Eu fiz o planejamento, todo o planejamento, tudo bonitinho, planejei tudo que tinha que planejar, organizei cada etapa desse planejamento, né? Quem deve fazer, como deve fazer, que momento que deve fazer, tudo direito, onde deve ser feito, certo? Aí o líder, direção, o líder, o gerente, as pessoas de uma hierarquia maior que conduzem os colaboradores, ficou monitorando isso aí, ó, você faz isso, você faz aquilo, aquele vai fazer outro, nesse setor, naquele setor, assim, ele dirige tudo. E aqui na parte de controle, né, a alta gerência vai controlar se tudo isso que foi planejado, organizado e dirigido, se alcançou o resultado esperado. Entendeu? Deu tudo certo? Não? Então vamos mudar. Deu tudo certo? Ótimo, podemos melhorar, tá bom? Aí diga aqui, como as funções se interrelacionam, né? Na realidade, a função lá, planejamento, organização, direção e controle, elas se interrelacionam. É preciso ter indicadores definidos na etapa do planejamento para que o controle verifique se tudo que foi planejado saiu da forma correta e alcançou os resultados esperados. Então, quando eu planejei lá, eu planejei várias metas, vários objetivos com várias metas. Ó, para o objetivo X, eu planejei, né, uma meta X para tal prazo, né, para curto prazo. Para o objetivo Y, eu planejei, né, um prazo para médio prazo, né, para um alcance a médio prazo. E para outros, eu planejei para um longo prazo. Aí a gente vai entender lá na frente o que é o planejamento estratégico, tático, operacional em nível de prazos, tá bom? Então aqui, como essas funções se interrelacionam, o que eu planejei lá no planejamento geral, quando eu faço o controle, eu fico sabendo se o que eu planejei em curto prazo aconteceu ou não, se o que eu planejei em médio prazo aconteceu ou não, e se o que eu planejei para a empresa a longo prazo aconteceu ou não, tá? É praticamente isso, mas depois a gente vai ver num gráfico como fica mais fácil, né? Caso contrário, né, não aconteceu, o que eu planejei lá curto, médio e longo prazo não aconteceu de acordo com o planejado, os administradores falam um replanejamento para corrigir possíveis erros. Quer dizer, eu posso replanejar o que foi planejado lá atrás. Por isso que existe o controle, para saber se está sendo feito certo e se atingiu os objetivos. Não atingiu, então eu vou fazer um replanejamento para corrigir possíveis erros. No planejamento inicial, fiz lá o planejamento inicial, não deu certo algumas coisas, vou replanejar. E para quê? Para posteriormente voltar a alcançar o sucesso daquilo que eu tinha planejado.
tá bom? Então, o que eu planejei não pode ser alterado? Pode sim, gente, a qualquer momento. Tem empresa que replaneja semanalmente. Por exemplo, na escola, nós planejamos tudo no início do ano. A cada semana nós fazemos uma reunião e replanejamos isso novamente, entendeu? Então, a qualquer momento pode haver esse replanejamento, tá ok? Bom, pessoal, continuando aqui, então, nos 4 pilares, né, da administração, planejamento, organização, direção e controle, elas são funções administrativas básicas que funcionam, né, como pilares para gestão organizacional ou para gestão de qualquer coisa, não é só de uma empresa. Se você vai estudar e tem um planejamento do seu futuro, por exemplo, eu estou estudando e estou planejando o meu futuro. Eu vou planejar tudo o que eu quero, vou descrever tudo o que eu quero alcançar, né? Eu vou fazer o ensino fundamental, vou fazer o ensino médio. Enquanto eu estiver fazendo o ensino médio, eu vou fazer também um curso técnico, para que eu possa ter uma experiência melhor, né? E depois eu vou para uma faculdade. Enquanto eu não sei o que eu vou fazer um curso que me ajude a ver o mundo melhor, a estudar outras perspectivas, né? E aí eu vou fazer minha faculdade, vou me formar, depois eu vou fazer uma pós-graduação, um mestrado, qualquer coisa assim. Então, quer dizer, você está planejando tudo. Aí você vai em organização. Você planejou, você precisa organizar tudo isso que você fez, né? Eu vou organizar como eu vou fazer, em que escola eu vou fazer, de que forma eu vou fazer, né? Quais condições financeiras que eu vou ter para fazer isso? Eu vou fazer numa escola pública, eu vou estudar mais para poder entrar numa faculdade pública, eu vou organizar cada passo que eu planejei, tá? Vocês coloquem isso como se vocês estivessem fazendo numa empresa, né? E depois eu vou dirigir para ver se tudo isso que eu planejei e organizei está acontecendo. Aí chegou lá no segunda série do ensino médio, eu bobeei e acabei reprovando, ou fiquei com uma progressão parcial. Quer dizer, tudo que eu planejei e organizei, em certa parte não deu certo. Na hora que eu fui dirigir tudo isso aí, eu vi que eu bobeei, né? E acabei ficando com uma PP, ou perdi um ano, fui reprovado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que replanejar. Opa, eu tenho que ver meus objetivos, minhas metas, alguma coisa eu fiz de errado. Não é assim. Eu tenho que me reorganizar e me replanejar, tá? E o controle. Depois que eu fiz tudo isso, estou fazendo cada passo disso, eu estou controlando se eu estou atingindo meus objetivos. Eu fiz lá um ensino fundamental, foi ok, foi mais ou menos, eu não fui muito bem, eu fui um aluno mediano, ou fui um aluno abaixo da média, ou eu fui um aluno excelente. Aí eu vou controlar se tudo que eu fiz está dando certo. Nas empresas é a mesma coisa. Cada item planejado e que foi organizado está sendo dirigido para que as coisas atinjam os objetivos, né? E está sendo controlado para saber se está sendo cumpridas as metas, se está batendo as metas, se está chegando nos objetivos, tá bom? Então lá, sem uma dessas etapas aqui, ó, o processo administrativo se torna ineficaz. O que é isso? Não vale de nada, tem coisa errada. Se está errado, a empresa não se desenvolve e pode quebrar, tá? A mesma coisa com seus estudos. Se você bobear, não estudar, não se esforçar, você pode até conseguir chegar numa faculdade e se formar, só que você vai ser um profissional muito ruim e o mercado não vai te absorver, quer dizer, o mercado não vai te contratar. E se ele te contratar, a hora que você for trabalhar, eles vão ver que você não sabe praticamente nada. E aí, ou eles vão te mandar embora, ou vão te pagar um salário bem baixo. Desculpa da forma que o professor está falando, mas ele está falando a realidade. Isso é para ajudar vocês, tá? Quem faz o nosso futuro, né, faz a nossa qualificação, somos nós mesmos, tá certo? Nas empresas a mesma coisa. Se a empresa planeja certinho, organiza, dirige, controla tudo que está sendo feito, ela com certeza vai se dar bem no mercado, tá? Então, se você é um empresário ou gestor de um negócio, começa a aplicar, né, esse ciclo
na sua empresa, planejamento, organização, direção e controle, né? Nos departamentos e nos projetos, nos vários departamentos da empresa, nos projetos o que é? Na hora da criação de produtos, na hora da criação de serviços, como executar serviços, como produzir as coisas, né? Se você utilizar tudo isso aqui, você não vai ter problema, tá? Então, planejar, organizar, dirigir e controlar são atitudes que todo administrador precisa dominar para levar o seu negócio ao sucesso, ok? Agora aqui, vamos focar agora em planejamento, tá? Então aqui, planejar é decidir. Então, ao definir os objetivos e as ações necessárias para alcançar esses objetivos, você está imaginando uma ponte que vai do momento em que está até o ponto onde quer chegar. Isto é planejamento. Hoje eu estou assim, eu quero chegar daqui a 2 anos de outra forma, né? Isso é planejar. Eu vou planejar por um espaço de tempo o que eu sou hoje, o que eu quero ser amanhã, como pessoa, como estudante ou como empresa. Hoje a empresa é pequenininha, está devagar, não está faturando bem, não está vendendo bem, não tem produtos bem. Eu estou fazendo um planejamento para que daqui a 5 anos tudo isso se torne diferente. Uma empresa maior, uma empresa com bons produtos, com bom atendimento, clientes fidelizados, quer dizer, clientes que sempre compram e voltam a comprar, lucro alto, pago meus funcionários, tenho mais funcionários, a empresa é muito bem vista no mercado. Isso é planejamento, sair de um lugar e ir para um outro distante, a curto, médio ou longo prazo, né? Mas estando bem no futuro, tá? Então aqui diz até aqui nesse quadrado assim, ó, na sociedade moderna hoje, o planejamento é um instrumento de trabalho indispensável, porque planeja a sociedade moderna é capaz de se organizar para produzir comida, produtos de consumo, milhões e milhões de produtos, produz habitação, casas e outras coisas, serviços de saúde, educação, transporte para bilhões de pessoas em todo o mundo. Então, gente, sem planejamento, não tinha tudo isso que nós temos hoje, tá bom? A gente estaria fadado a insucesso, a gente não comeria produtos bons, não teria nada no tempo certo, disponível ali nas lojas, nos mercados, tá bom? Tudo isso é fruto de um bom planejamento, tá? Então, seja qual for a atividade que eu digo é comércio, se o seu é comércio, se é loja, se é indústria, se é prestação de serviço, se é advogado, se você é cabeleireiro, se você é vendedor, se você é um comerciante de roupa em loja, o que for, tá? Você é uma indústria de portões, você é uma indústria de ventiladores, você é uma indústria do que for. Quase tudo é feito por organizações, ou seja, grupo de pessoas, né, colaboradores que trabalham em conjunto para atingir objetivos comuns. Então tem os sócios, tem lá os diretores, os proprietários, e aí tem lá o pessoal da gerência, tem lá o pessoal da direção, tem lá o pessoal dos líderes e tem lá nós, os colaboradores, tá bom? Nós vamos ver depois na pirâmide como que funciona isso aí, né? Aqui, ó, só para ilustrar aqui, né? O cara fala assim, eu quero mudar o mundo. Todo mundo queria mudar o mundo para menor, né? O outro aqui, em quanto tempo você quer mudar o mundo? Olha só, isso é planejamento, tá? Que tal conseguir mais pessoas e criar uma associação? Quer dizer, eu preciso de quantas pessoas para conseguir mudar o mundo, né? Em que tempo que eu preciso, né? De quantas reuniões e salas vamos precisar? Então, ó, tá vendo um conjunto de pessoas, né? Para fazer um planejamento a fim de que ele fique legal, tá bom? Planejar só se consegue com atitudes e ações proativas.
Vamos lembrar, né, que eu falo que o aluno tem que ser chá, ele tem que ter competência, ele tem que ter habilidade e ele tem que ter atitude. Lembra? Se eu não falei isso, vou falar agora para vocês. A gente quer alunos chá, todos querem alunos chá, ou profissionais chá, com competência, com habilidade e com atitude. Só que ele só pode ter atitude se ele tiver competência e habilidade naquilo que ele está estudando. Se você faz administração e está levando de qualquer jeito e você não tem competência nem habilidade, com certeza você não vai ter atitude, porque as pessoas que têm atitude é porque elas adquiriram conhecimento, tá? E o que são ações proativas? Por exemplo, eu vou antecipar alguma coisa. Se eu sei que vai dar um problema, eu vou ter a atitude de corrigir aquele problema, corrigir aquela situação, aquele processo, antes que ele venha a dar problema. Então, eu estou tendo uma atitude proativa. Eu estou antecipando aquele problema. Como eu posso também ter uma atitude proativa para resolver ou para criar alguma coisa nova? Ah, eu vou criar um produto novo revolucionário, um celular que tenha um projetor de multimídia nele que projete uma tela de 50 polegadas na parede. Já tem isso hoje, gente, tá? É caro, um celular deve custar uns 3 mil ou mais, mas já tem isso aí. São poucos celulares que tem isso. É como se ele tivesse um projetor de data show dentro dele. Você projeta uma tela lá. Na realidade, você está tendo uma atitude proativa para criar uma coisa nova. Então, a proatividade não é só para coisa ruim. Ah, não, ó, eu sei que vai dar um problema, então eu vou ter uma atitude proativa para corrigir antes que dê aquele problema. Não, você pode ter uma atitude também para pôr uma coisa nova. Ó, eu trabalho lá na empresa, eu estou vendo que o processo para a produção desse tipo de equipamento aqui, ele leva 2 horas. Ele passa por esse setor, tal pessoa faz isso, tal aquilo, tal aquilo, tal aquilo, e chega lá no fim, no final de 2 horas, cria-se aquela máquina. Poxa, se eu trabalho na empresa e sei que aquele processo pode reduzir em tempo, né? Ó, dá para ser feito esse processo em 1 hora e meia. O que eu faço? Eu faço um planejamento e mostro para os meus superiores, para o meu gerente, para o meu diretor, que eu estou tendo uma atitude proativa e que eu estou criando um processo com um menor tempo. Isso significa que vai dar um lucro maior para a empresa. E para você, você vai ser bem visto. Provavelmente, quando tiver uma promoção, alguma coisa, com certeza você vai ser o próximo a ser promovido, entendeu? Então, atitudes proativas são bons nisso. Então, tá lá embaixo, ó. Atitude proativa é uma atitude favorável às mudanças, às quebras de tradições culturais que não fazem mais sentido, dos velhos modelos de trabalho. Você vai adaptar para uma coisa mais atual, né? Uma coisa mais moderna. Não fica naquela mesmice que já se faz há 10 anos. Muda isso, nós temos que mudar. A tecnologia está aí para a gente mudar, o ensino está aí para a gente mudar, né? Essa postura leva às mudanças na vida pessoal também, às inovações tecnológicas, ao investimento em novos mercados e à busca de novas soluções para problemas humanos. De repente, uma ideia sua, você pode resolver um problema sério para qualquer pessoa numa organização, ou para um bloco de pessoas, ou para uma comunidade, ou para uma cidade, ou para um estado. E se essa ideia foi muito boa, você vai fazer a patente dela, você vai. O que é patentear? Você vai registrar no seu nome e você vai ganhar muito dinheiro com isso, porque a ideia foi sua. Você registra no cartório, patenteia essa ideia. Não é só produto que a gente faz patente, não. Ideias a gente também faz, tá bom? Então, o bom de ter uma atitude proativa é isso, tá? A gente pode também não só ser um profissional melhor, como ganhar com isso também, tá? E nós temos também o que a gente chama de atitude reativa. É a postura de quem quer fazer sempre as mesmas coisas, percorrer os mesmos caminhos, tem horror à mudança. Essa pessoa está fadada ao insucesso, quer dizer, a perder, a não ser mais considerado, ser mandado embora.
são pessoas e organizações que conservam sempre as mesmas condutas, faz 10 anos que não muda nada, 20 anos que não muda nada, nem pessoalmente, nem profissionalmente, né? Apostando no provérbio, em time que está ganhando não se mexe. Não é bem assim, né, gente? A gente pode ver isso lá no futebol, né, muitas vezes. Mas mesmo no futebol hoje, quem treina mais, quem faz mais esforço, coisa e tal, consegue melhor. O técnico faz uma técnica melhor, uma tática melhor, o time dele começa a reverter a situação errada. Então essa atitude reativa não é bom para profissional nenhum, para pessoa nenhuma, tá? Nem para estudante nenhum, ok? Aqui, ó. Só quero um nau para mostrar que existem terras do outro lado. Nau é uma embarcação, tá? Eu só quero um navio para eu poder mostrar que existe terras do outro lado. Quer dizer, eu vou pegar um navio, você me dá um navio, eu vou lá num outro continente e vou falar para você, ó, descobrir terras diferentes. E volto aqui e te falo, e aí a gente vai ganhar dinheiro com isso, vai construir uma outra civilização lá. Aí o cara aqui, que é reativo, ó, ele fala, ah, para quê? Aqui está tão bom, quer dizer, ele não vai fazer nada. A preguiça para pensar e sem atitude, essa reação, essa atitude reativa, é um cara fadado a um insucesso, tá? Bom é esse aqui, ó, que tá sendo proativo, tá bom? Vamos lá, agora nós vamos entrar nos tipos de planejamento, tá bom? Lembrando, gente, que ó, é, para ajudar vocês, dei o capítulo 3 e 4 da apostila que eu já deixei numa quinzena anterior e vou pôr de novo agora nas tarefas lá de novo, né? Que a primeira apostila de planejamento lá, de administração, tá bom? Então, capítulo 3 e 4, se quiser dar uma olhada lá, você vai ver que vai ajudar bastante, tá bom? Então tá lá, o planejamento é importante não só para as organizações, mas também para as pessoas. Ele ajuda a definir passo a passo o que é necessário fazer para alcançar o futuro desejado, alcançar os objetivos, alcançar as metas, ver se tudo foi organizado tudo direitinho, tá? Tudo começa com um sonho, ah, eu quero ser alguém, ah, minha empresa tem que ser grande, eu quero ser uma grande empresa, né? Eu tenho que ter uma visão de futuro, quer dizer, daqui 10 anos eu quero ser médico, né? Estou agora estudando, fazendo o ensino médio, desculpa, e eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, seja o que for. Então, quer dizer, eu começo com um sonho, eu planejo uma visão de futuro. Quer dizer, visão de futuro, eu estou planejando para 5, 10, 15, 20 anos, tá? Planejando a médio ou longo prazo. Você gostaria de ver, o que você gostaria de ver daqui a algum tempo, né? O que acontecesse. As organizações também se perguntam isso e se planejam para tornar essa visão uma realidade. Então, hoje ela é pequenininha, ela planeja que daqui a 5 anos ela tem que estar maior, ganhando mais, com mais lucro, tá bom? Então, ela tem que seguir os passos que a gente vai ver daqui a pouco nos tipos de planejamento, tá? Por exemplo, aqui, ó, tem uma imagem, né, de com certeza um time que ganhou o título aqui de alguma Copa aqui. Então aqui, ó, sem planejamento não há vitória, não há sucesso, não há objetivos, não há metas pessoais e profissionais, enfim, não há futuro tranquilo para ninguém. Agora, com certeza esse time planejou, organizou quem vai jogar em cada função, de que forma, a tática que eles usaram, né? De que forma que eles fizeram. Tiveram problema durante o campeonato, digamos assim? Tiveram, mas o técnico, ele replanejou, né, as táticas nos momentos mais difíceis. As empresas fazem da mesma forma, nem tudo dá certo. Passa lá uma semana, um mês, primeiro, segundo jogo, terceiro jogo, ou um mês depois planejou, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, pode se replanejar. A que tempo for, pode haver o replanejamento para atingir os objetivos e as metas, tá bom? E aí aqui, ó, é o que a gente chama de pirâmide organizacional, tá? Aqui é uma pirâmide. Então eu tenho aqui, ó, o planejamento estratégico, tá bom? No planejamento estratégico, você pode ver que é a pontinha aqui da pirâmide, é uma cor diferente, ó.
Geralmente, quem está aqui no planejamento estratégico? Quem que comanda isso aqui? São os proprietários da empresa, né, os donos da empresa, tá? Os sócios da empresa, quando a empresa tem capital aberto, a gente vai ver isso mais para frente, a pessoa compra ações da empresa, então ela se torna ações, ela compra na bolsa de valores, ela se torna uma das sócios da empresa. Diretores da empresa estão nesse nível. Então esse pessoal, dono, proprietários, sócios e diretores, eles fazem o planejamento estratégico. Eles são responsáveis pelo planejamento estratégico. Então ele tem uma visão mais organizada da empresa, né? Eles têm uma missão formada para a empresa. O que, que ela quer? Quando eu falo em planejamento estratégico, o planejamento estratégico é a longo prazo, ó, a duração de longo prazo. Tá? Então eu vou planejar para a empresa o que, que eu quero nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Então eu faço um planejamento. Quando eu faço o planejamento inicial, eu já faço um planejamento estratégico, que é para longo prazo. Eu já faço um planejamento tático, o que é que eu quero que cumpra em médio prazo, e eu já faço um planejamento operacional, que é tudo aquilo que eu quero que faça em curto prazo. Então, no longo prazo, está lá os proprietários, os donos, os sócios, a direção, e ele tem uma visão mais ampla da organização, ele tem uma missão para um prazo prolongado, 5, 10, 15, 20 anos, né? O que, que ele quer que a empresa atinja nessa missão, né? Conquiste nessa missão. Ele entende da filosofia e dos valores dessa empresa, né? Por isso que eles estão planejando tudo isso aí, por isso são eles que têm que planejar, tá bom? Os objetivos e metas da organização são eles que planejam, tá bom? Eles planejam, esses de baixo dificilmente vão planejar. Esses de baixo eles podem ajudar no replanejamento. Quem planeja tudo é aqui na empresa aqui, tá bom? É aqui no nível estratégico, né? Então, a duração desses objetivos e essas metas são geralmente de longo prazo, apesar que eles também planejam tudo, o que vai ser feito em médio prazo e o que vai ser feito em curto prazo, tá bom? Mas eles têm uma visão maior da organização, por isso que eles planejam tudo, tá? E ele tem a responsabilidade de alta administração. Eles são aquelas pessoas tecnicamente muito bem formadas. São pessoas que fizeram cursos técnicos, fizeram faculdade, fizeram pós, ou têm 20, 30 anos de mercado na área e eles conhecem tudo isso aqui. Bom? Então, no topo da pirâmide está o nível estratégico, tá? Que planeja tudo da organização, desde quando ela começou, tá? Ou se ela já existe, tá? Não tem problema, eles também planejam também. A qualquer momento eles podem replanejar, tá bom? Já o nível tático, que é o plano tático, né? O planejamento tático, ele é um planejamento onde tem a gerência, alta gerência, média gerência. Eles é que vão pegar tudo que o planejamento estratégico planejou, eles vão dividir em etapas, tá? Porque eles vão passar por unidade, por departamento, o que deve ser feito. Eles estabelecem diretrizes, né, para as unidades dos departamentos. Ele vai falar para o departamento, ó, peguei o plano lá da estratégico lá em cima e o departamento de recursos humanos vai ter que fazer isso em tal prazo. Vai ter que fazer, o departamento de compras vai ter que fazer isso, isso, aquilo, outro. Então, por departamento, eles vão determinar o que vai ser feito, tá bom? Eles vão cumprir os objetivos e metas organizacionais, quer dizer, tudo que foi planejado aqui em cima, eles vão cumprir aqui, só que aí em uma duração de médio prazo, né? Eles vão definir quem vai fazer, que setor vai fazer, em que momento vai ser feito, tá?
em médio prazo. Já é uma coisa assim, ó, para o ano que vem, ou para 2 anos, até 2 anos, nós vamos ter que fazer tal coisa, tá? Então, médio prazo. Longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos. Em questão de médio prazo, em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, no máximo aí, né? Pode até levar um pouco mais, mas fatiados. Vamos fatiar esses planejamentos para que eles cumpram aí. E assim, departamentalização para cada departamento que tem dentro da empresa. Tem N departamentos, tá bom? Tem departamento de conta a pagar, conta a receber, recursos humanos, produção, não é isso? Folha de pagamento, estoque e assim por diante. Tá? Para cada departamento eles vão passar os objetivos e metas que têm que ser cumpridos. Tá? As atividades que eles têm que fazer. Tá bom? A responsabilidade desse pessoal, né, gerência e alta gerência, é uma responsabilidade de nível intermediário, quer dizer, eles não têm o mesmo poder do nível estratégico, uma responsabilidade alta. Quem manda mais aqui são esses daqui. Esses aqui também mandam, entendeu? Mas assim, eles mandam no nível de baixo. No de cima, eles podem consultar para ver se pode replanejar, mas nunca passar por cima da hierarquia de quem está no nível estratégico. Eles mandam no nível operacional, no pessoal do nível operacional, porque eles têm também uma excelência, fizeram um curso técnico, são pessoas formadas, né? Mas aqui em cima são donos, são sócios, são diretores. Aqui são só gerentes, certo? Então eles mandam, mas se eles querem mudar alguma coisa, viram que alguma coisa não está legal, que esses daqui de cima planejaram, mas que não está legal, eles podem consultar esses daqui de cima, né? Para ver se pode replanejar, porque o que foi planejado não está dando certo. Eles podem. Isso é uma atitude proativa deles, tá bom? Isso pode ser feito a qualquer momento. O que não pode, eles verem que está errado e eles mesmos assumirem e falar, não, faz assim porque eu estou mandando. Aí ele está passando por cima da hierarquia dele, que são os grandões lá. Isso aí ele pode ser demitido, ou se der algum erro, ele pode ser culpado e ter que indenizar a empresa por algum prejuízo, tá bom? Mas ele nunca vai ser visto se ele passar por cima de uma posição hierárquica maior que a dele, ele pode ser punido e ser mandado embora, tá? E ele não vai ser visto com bons olhos dentro da empresa, tá bom? Por isso que é bom sempre consultar o seu superior e pedir para ele se pode ou não ser feito, tá bom? Expor as suas ideias, ser proativo, tá? Aí nós temos o terceiro nível, que é o operacional, é o planejamento operacional, tá certo? Ele tem a visão por tarefas rotineiras e individuais, é aquilo que a gente faz no dia a dia, quem trabalha na empresa. Você trabalha com folha de pagamento, você calcula todo dia, você vai ver lá o imposto de renda, o INSS da folha de pagamento, você vai ver quantas horas extras tem que pagar para a pessoa, você vai formular a folha de pagamento das outras pessoas. Você vai ver lá, você trabalha no contas a receber ou contas a pagar. Bom, que conta que eu tenho que pagar hoje, que conta que a empresa tem que receber hoje, que conta que a empresa tem que pagar essa semana ou a receber essa semana. Você trabalha na produção. O que eu tenho que produzir hoje? O que eu tenho que produzir durante a semana? É curto prazo. Ó. Duração de curto prazo, é coisa para o mês, é coisa para o dia, é coisa para a semana, é coisa rotineira que acontece todo dia, tá? E isso também tem que ser controlado, porque se sair alguma coisa errada pode dar prejuízo para a empresa, tá? Ou o funcionário ficar parado sem fazer nada, sendo que tem coisa para fazer. Então, esse planejamento operacional, ele estabelece diretrizes para grupos e indivíduos, para aquelas pessoas, para os colaboradores. Nós, a grande maioria das pessoas, está nessa base de baixo aqui da pirâmide, né? Os colaboradores, os funcionários, a grande maioria estão aqui. Aqui estão as pessoas que trabalham na grande maioria dos departamentos. Aqui é gerência e alta gerência. E aqui já são os grandões, lá como eu falei anteriormente. Então aqui embaixo está quem? Está os líderes, está os funcionários, colaboradores, está todo o pessoal, né, que ele tem objetivos e metas para grupos de pessoas e para indivíduos. Por exemplo, por que para grupo e para indivíduo?
Se eu estou numa produção e na produção tem 5 pessoas, então eu estou fazendo objetivos e metas para aquelas 5 pessoas. Ó, nós temos que construir, sei lá, 50 ventiladores hoje. Então, esse grupo de pessoas tem essa meta, esse objetivo para fazer. Ou pode ser uma meta individual também, apesar de você participar de um setor, pode ser uma meta individual também. Olha, hoje você que lida com essa parte aqui, você vai ter que ter concluir tanto serviço. E ele vai lá e conclui. Aí chega lá para uma pessoa que trabalha na folha de pagamento, ó, a folha de pagamento tem que sair amanhã. Você tem até às 7 horas da noite para finalizar a folha de pagamento. É uma meta individual. Agora, se esse indivíduo da folha de pagamento trabalha com mais 2 ou 3, a meta já é para grupo. Ó, pessoal, ó, nós estamos em 4 aqui na folha de pagamento. Se vocês não fecharem a folha de pagamento hoje, amanhã ninguém recebe. Vocês que sabem, o povo vai matar vocês aqui. Entendeu? Então, esse tipo de planejamento que é feito no operacional é aquele com curto prazo, tá bom? Define as atividades, os recursos que vão ser usados ali no momento. Ah, eu estou lá na produção e eu preciso produzir não sei quantas placas lá de um motor de portão, né, para levantar os portões. E aí o que eu preciso? Eu vou ver lá se tem lá lá no estoque se tem o que eu preciso. Cada um vai fazer uma coisa. Outro já vai trazer para a produção, aí o pessoal já vai começar a produzir, outros já estão empacotando, outros já estão enviando para o estoque de novo, e isso aqui é o dia a dia, é a rotina. Então, 3 planejamentos. Um que é a longo prazo, que são os grandões, os donos, lá, os proprietários que fazem, né? Um planejamento mais generalizado. Eles já planejam para tudo, para os 3 aqui, tá? Mas assim, quando chega no tático, a alta gerência e a gerência é que vai determinar o que vai ser feito, quando vai ser feito, por que setor vai ser feito, em que momento vai ser feito, da forma que vai ser feito, e vai passar para nós aqui embaixo, no nível operacional, o que deve ser feito, e tanto o líder nesse nível como a gerência nesse nível vão controlar. Ó, lembra lá da quarta função controle? E a terceira, dirigir também. Eles vão dirigir e controlar para ver se os objetivos e metas que foram traçadas estão sendo alcançados. Tá bom, pessoal? Aí tá lá. Só para finalizar aqui, né? Planejamento estratégico é projetado a longo prazo e está voltado para as relações da empresa e seu ambiente, estando sujeito a incertezas devido aos efeitos ambientais. Envolve a empresa como um todo, criando um efeito de sinergia que contribui para o desenvolvimento de todas as capacidades e potencialidades da organização, num processo contínuo de busca de excelência. Quer dizer, para eu buscar a excelência, para eu buscar esses vários conteúdos, esses vários processos aqui, eu tenho que ter também formação para isso. E eu não entro numa empresa hoje e daqui 2 anos estou no nível estratégico. A não ser que eu já tenha formação, já sou formado, já sou graduado, já estou no mercado há 10 anos, vim de uma outra empresa já com experiência, aí eu venho para essa empresa contratado, aí eu posso entrar aqui, porque eu já tenho uma visão muito grande de planejamento e posso estar aqui e vou ser contratado para isso, tá? Mas se eu entrei hoje sem experiência nenhuma, eu vou entrar aqui embaixo, tá? Bom, planejamento tático, focado no médio prazo, como eu falei, é utilizado para delinear o que as várias partes da organização, quer dizer, o que os departamentos devem fazer para que a organização alcance o sucesso no decorrer do período de 1 ano. Está aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês 1 ano, 2 anos? Então, o planejamento tático é médio prazo. Então, ele vai pegar tudo que foi feito aqui, vai dividir em pequenas etapas para cada setores, né? E vai cobrar desses setores que esses objetivos, essas metas,
sejam alcançadas com sucesso no período de um ano. Pode ser até um pouquinho mais de um ano, 2 anos, tá bom? Passou daí, começa a ser um prazo longo, aí já vem para o estratégico, tá bom? E o planejamento operacional, direcionado para curto prazo, abrange cada uma das operações ou tarefas individualmente, né? Preocupa-se com o que fazer e como fazer as atividades cotidianas da organização, entendeu? Então, quem está aqui no planejamento operacional, ele tem essa preocupação do dia a dia, orientado pelo líder e também pode ser orientado pelo gerente. O gerente vem aqui e orienta o líder orienta os colaboradores. Se os colaboradores não estão cumprindo, então o gerente pode vir aqui e dar a ordem em cima do líder, porque ele está acima do líder, tá bom? Então, esse é o planejamento, os 3 planejamentos que existem, tá? Bom, aqui o professor vai falar das atividades que nós vamos fazer esse semestre aqui. Não, esse semestre não, desculpa, essa quinzena aqui, tá bom? Quais serão as atividades dessa quinzena? Que vai ser do dia 14, hoje, 14 segunda-feira, desculpa, 18, segunda-feira, até o dia 29 de maio, tá? Que termina ela, e aí tem que ser entregue também até o dia 29 de maio. Você vai contar, o professor colocará esse vídeo PowerPoint lá no Teams para serviço quantas vezes precisar. Será colocada também, né, a atividade em forma de relatório, como foi a outra. Vai ser só uma atividade lá e ela vai ser muito mais curta, tá? Então, essas atividades, elas vão ter assim, ó, 2 estudos de caso. Vai ter um estudo de caso separado do outro, né? E cada estudo de caso vai ser diferente de uma empresa ou de outra empresa. Então, vocês deverão interpretar cada estudo de caso. São 2 relatórios a entregar, tá? Só que são bem mais práticos e mais rápidos para preencher, porque geralmente tem uma pergunta só, tá? Então, os alunos deverão interpretá-los e, utilizando os conhecimentos adquiridos nesses tipos de planejamento que eu expliquei, né, na explicação do professor, e também consultando o capítulo 3 e 4 da apostila, que eu vou pôr lá de novo, né? E, se necessário, o auxílio nos dias das nossas aulas para tirar dúvida lá no Teams, né? Vocês vão responder esses estudos de caso. Então eu pus aqui, ó, procure interpretar os textos e a apostila para melhor aprendizado. A proatividade e a atitude devem estar presentes na vida dos alunos competentes. Então, gente, vamos tocar o barco, né? Fazer a coisa bem feita, tá bom? O professor já fez para ajudar vocês lá. Vocês vão ver que não vai ser difícil, tá bom? Aqui no último slide, eu deixo alguns contatos, né, o WhatsApp do professor, o e-mail institucional dele e os telefones da escola, porque tem alguns alunos, que são poucos, mas tem alguns alunos que não estão tendo acesso à internet, seja por celular ou por notebook ou computador, tá? Então, vocês, esses que não estão tendo acesso, aqueles que têm acesso não, gente, tá? Esses que a gente está estudando quem é, já sabe quem é, eles vão poder marcar um horário e buscar a atividade lá na escola impressa, tá? Ou vão poder receber por e-mail, né, entregar por e-mail, tá bom? Até que o Centro Paula Souza, que ele está estudando uma medida para ver se consegue liberar a internet para o pessoal que não tem internet, tá bom? Mas até lá, para você não ficar sem fazer a atividade, você pode buscar lá na escola, é só ligar lá na escola e marcar, ou a gente pode ver com o professor da disciplina X, Y, seja qual for, de mandar por você no e-mail e você devolver no e-mail se você não tiver acesso. Mas, pessoal, aqueles que já têm acesso, o nosso ambiente é o Teams. Não fica com moléstia. Se você já entrou no Teams e agora vai querer ficar fazendo por e-mail ou por coisa, a direção está de olho nisso e ela pode não aceitar. Tá bom? Bom, espero ter sido claro, mas o professor, como eu falei anteriormente, vai estar lá nos horários de aula para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Possivelmente eu vou chamar uma reunião na primeira aula de amanhã para que a gente converse sobre isso, tá bom? Mas eu já vou deixar todo o material disponível lá para vocês, tanto essa videoaula como a apostila, tá bom? E como o link para responder os 2 estudos de caso.
tá bom? Um bom dia para vocês, sucesso!